Olá pessoal, chegamos então ao exercício 11.3. O eixo está apoiado em suas extremidades pelos mancais A e B e está sujeito às forças aplicadas às polias nele fixadas. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal, que passa pelo ponto C. As forças de 300 newtons agem na direção -Z e as forças de 500 newtons agem na direção mais x. Os suportes A e B exercem somente as componentes x e z da força sobre o eixo. Fiquem agora então com a solução do professor Ricardo. Então nesse exercício eu tenho força no eixo x e força no eixo z. Como aqui eu tenho força no sentido positivo do eixo x, eu vou ter uma reação para o lado negativo no eixo x. Então no ponto A eu chamei de RAx e no ponto B de RBx. Como eu tenho uma força em z para baixo, eu vou gerar uma reação RAz para cima e RBz para cima também, no ponto A e no ponto B. Então o primeiro passo é achar essas minhas reações. Então analisando o ponto A, primeiro eu vou fazer que a somatória dos momentos em x tem que ser igual a zero. Então aqui eu vou ter menos 300 mais 300. 300 mais 300 quer dizer que eu tenho 600 newtons para baixo aqui. É negativo porque tende a girar isso aqui no sentido horário, então é negativo. Vezes a distância, que é 400 milímetros, ou 0,4 metros. Mais reação BZ vezes a distância, que é 1 metro. Então, fazendo essa conta, eu vou chegar que meu RBZ é igual a 240 newtons. Para eu achar RBx, eu vou fazer que o somatório dos momentos em Z tem que ser igual a zero. Então, esses 1000 newtons aqui vão estar girando no sentido horário em relação ao eixo Z. Então, vai ser negativo. Então, menos 1000 vezes a distância, que é 0,75, mais RBx, o RBx vai tender a girar no sentido anti-horário, então é positivo. Então, mais RBx vezes a distância, que é 1. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, eu vou achar que meu RBx vale 750 newtons. Fazendo o mesmo procedimento agora para o ponto B, eu vou fazer que o somatório dos momentos em x tem que ser igual a zero. Então, agora analisando o ponto B, vai ficar menos RAz, porque vai tender a girar no sentido horário, então é negativo. Então, menos RAz vezes 1, que é a distância, mais 600, que multiplica a distância, que é 0,6. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, eu vou achar que meu RAz é 360 newtons. Agora, fazendo o somatório dos momentos em Z igual a zero, eu vou chegar aqui menos RAx, porque isso aqui vai tender a girar no sentido horário, então é negativo. Então, menos RAx vezes a distância, que é 1, mais 1000 vezes 1000, porque é positivo, porque está no sentido anti-horário. Então, mais 1000, que multiplica a distância, que é 0,25 metros. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, eu vou achar que meu RAx é 250 newtons. Então, agora fazendo o corte bem no ponto C. Então, eu vou gerar uma normal, que eu chamei de NCY, porque tudo isso aqui está no eixo Y. Eu vou gerar uma força cortante, então eu chamei de VCX, porque isso aqui vai estar na direção do eixo X. Eu vou gerar um momento em Z, que eu chamei de MCZ. Um momento em X, que eu chamei de MCX. Uma força cortante em Z, que eu chamei de VCZ. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a somatória das forças em x tem que ser igual a zero. Então ficou aqui VCx, que está para o lado positivo do eixo x, menos RAx, que está para o lado negativo do eixo x, tem que ser igual a zero. Então eu vou achar que meu VCx vale 250 newtons. Então agora, fazendo somatória dos momentos em x tem que ser igual a zero. Então, menos MCx, que está no sentido horário, mais 600 vezes 0,15, e é positivo porque está no sentido anti-horário, menos RAz vezes 0,55, que é a distância, e é negativo porque isso aqui vai tender a girar no sentido horário. Tudo isso tem que ser igual a zero.
Então, isolando, eu vou achar que meu MCX é igual a menos 108 Nm. Agora, fazendo a somatória das forças em Y tem que ser igual a zero. Então, meu Y é esse eixo. No caso, NCY vai ser igual a zero, porque eu não tenho mais nenhuma força no eixo Y, somente o NCY. Então, está aqui, NCY é igual a zero. Somatório dos momentos em Y tem que ser igual a zero. Então, o torque em Y, que está aqui, mais 300 vezes a distância D. Então, um vai estar no sentido horário e o outro no anti-horário. Então, mais 300 vezes distância, menos 300 vezes distância. 300D menos 300D é igual a zero. Então, meu torque em Y é igual a 0 Nm. Fazendo a somatória das forças em Z igual a zero, eu vou achar que meu RAZ menos 600 mais VCZ tem que ser igual a zero. Então, meu VCZ vai ser 240 newtons. Então, agora fazendo a somatória dos momentos em Z igual a zero, eu vou achar menos RAX vezes a distância, que é 0,55. É negativo porque tende a girar no sentido horário. Mais MCZ. MCZ tende a girar no sentido anti-horário, então é positivo. Tem que ser igual a zero. Então, eu vou achar que meu MCZ é 137,5 Nm. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu gostei, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.